Vendida como se fosse gado, ela entrou na fazenda como prisioneira, mas poucos anos depois mandava em tudo, até no coração do estancieiro. O sol do fim de tarde mal aquecia o rancho simples de Taipa, onde Carolina Falcão, aos seus 18 anos, tentava costurar um remendo na barra de um vestido já muito gasto. Seus dedos finos, acostumados ao trabalho, passavam a agulha com delicadeza, mas seus olhos sonhadores, cor de mel, pareciam ver mais longe que as paredes empoeiradas daquela casa. A seca castigava a terra, e a guerra, lá fora, levava os homens e a pouca paz que restava. Viver ali, naquele pedaço esquecido do Pampa, era um desafio diário. Um barulho repentino na porta fez Carolina levantar a cabeça assustada. Era seu tio Agenor Falcão, um homem de fala mansa, mas com um olhar que parecia sempre calcular cada palavra. Ele entrou sem pedir licença, o cheiro de fumo e alguma bebida forte vindo com ele. "Carolina, minha querida sobrinha", disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Boas notícias. Resolvi todos os nossos problemas, todas as dívidas da família." O coração de Carolina apertou. As boas notícias do tio Agenor quase nunca eram boas para ela. Ele sempre parecia encontrar um jeito de resolver os problemas da família às custas de alguém. E esse alguém, geralmente, era ela. "Como, tio?" perguntou, a voz um pouco embargada, a agulha ainda suspensa no ar. Agenor se sentou na única cadeira que havia, cruzando as pernas com ares de importância. "Ora, menina, encontrei um bom partido para você, um homem de posses, um estancieiro dos mais ricos da região, Silvério Barcelos, da fazenda Pedra Branca. Em troca da sua mão, ele vai quitar todas as nossas dívidas e ainda nos dará um bom trocado para recomeçar." O ar sumiu dos pulmões de Carolina. Casar? Com um homem que ela nunca vira? E ser trocada, vendida, como se fosse um bicho qualquer, para quitar dívidas? A humilhação a atingiu como um raio. Sentiu o sangue gelar nas veias, as mãos tremerem. "Não!" Ela se levantou de um salto, a voz fraca, mas carregada de indignação. "Eu não posso, não vou me casar com um desconhecido, tio." O sorriso de Agenor sumiu, dando lugar a uma expressão dura. "Não pode? E quem disse que você pode escolher, menina? Acha que temos luxo para isso? Ou você se casa e salva a família da ruína, ou a pobreza nos devora de vez. Seus irmãos, sua mãe, todos pagarão por sua teimosia. Pense bem, Carolina, você será a esposa de um estancieiro, a senhora da maior fazenda da região. É um destino que muitas moças sonhariam." As palavras do tio eram como chicotes. Ela sentiu a vergonha cortar-lhe a alma, a impotência a consumir. Sua ingenuidade, sua pouca experiência com as maldades do mundo a deixavam sem saída. Ela era apenas uma prenda, vendida como gado, e não havia nada que pudesse fazer. As lágrimas amargas e quentes começaram a rolar pelo seu rosto. 2 dias depois, Carolina estava a cavalo, seguindo um peão carrancudo, sem dizer uma palavra. Suas poucas roupas estavam em uma trouxa amarrada na sela. O vilarejo, sua casa, sua família, tudo ficava para trás, sumindo na poeira levantada pelos cascos. O sol começava a se deitar, tingindo o céu de tons avermelhados e roxos, enquanto o vento frio da tarde lhe açoitava o rosto. Lá na frente, a silhueta da fazenda Pedra Branca apareceu no horizonte. Grande, imponente, mas estranhamente sombria, como um castelo de pedra em meio à vastidão da campanha. Carolina sentiu um calafrio na espinha. Aquele era seu novo lar, seu destino incerto, o lugar onde sua dignidade havia sido trocada por um punhado de terras e o fim de velhas dívidas. Ela era uma noiva, mas sentia-se mais como uma prisioneira, caminhando para um futuro que não lhe pertencia.
A carroça de 2 rodas rangia sob o peso de Carolina e sua trouxa, cortando a poeira que subia da estrada de chão batido. O peão que a acompanhava mantinha-se em silêncio, os olhos fixos na frente. À medida que se aproximavam, a fazenda Pedra Branca revelava-se em sua totalidade. Um casarão imponente, de paredes brancas e telhado escuro, cercado por vastos campos que se perdiam de vista. Havia um ar de riqueza, sim, mas também uma disciplina rigorosa e quase militar que parecia pairar sobre tudo. Nenhuma risada, nenhum canto de alegria chegava aos ouvidos de Carolina. Ao descer da carroça, seus joelhos tremeram. Na porta principal, aguardavam 2 homens, seu tio Agenor, com seu sorriso forçado, e ao lado dele, o estancieiro Silvério Barcelos. Carolina o viu pela primeira vez. Um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros e rosto marcado pelo tempo, e talvez por muitas batalhas. Seus 40 e poucos anos lhe davam uma aura de comando. Mas o que mais a atingiu foi o olhar dele, frio, distante, sem um pingo de afeto ou curiosidade, como se ela fosse apenas mais uma parte da paisagem ou uma nova cabeça de gado a ser inspecionada. Silvério, meu caro, tio Agenor se adiantou, estendendo a mão. A prenda chegou, tudo conforme o combinado. Silvério apenas acenou com a cabeça. Seus olhos varreram Carolina de cima a baixo, um escrutínio sem emoção que a fez sentir-se pequena e insignificante. O tio Agenor, apressado, já tinha alguns papéis nas mãos, estendendo-os ao estancieiro. Os documentos, Silvério, para selar de vez nosso acordo. Silvério mal lançou um olhar aos papéis. Pegou a pena que um capataz lhe oferecia e, com um gesto rápido e decidido, assinou. Tudo parecia uma transação de terras, de animais, não de uma vida. Ele se virou para Carolina, a voz grave e cortante. Muito bem, você é a nova moradora da fazenda Pedra Branca. Seu quarto fica nos fundos, perto da cozinha. É um lugar modesto, mas limpo. Não espere luxos. E saiba que aqui, nesta fazenda, as regras são claras e devem ser seguidas. Não tolero desperdício nem preguiça. As palavras de Silvério eram como pedras atiradas em sua alma. Não havia um bem-vinda, um mínimo gesto de gentileza. Apenas ordens secas, tratando-a como uma funcionária ou, pior, como uma prisioneira que acabava de ser designada ao seu lugar. A vergonha cortou-lhe a alma, o desrespeito a aniquilou por um instante. Aquela era a vida que a esperava. Ela, uma prenda, havia sido vendida e entregue, e agora recebia seu termo de posse com a frieza de um contrato. Por um momento, sentiu-se esmagada, mas em seu íntimo algo se acendeu. Uma pequena brasa de revolta, uma promessa silenciosa de que não importa o quão humilhante fosse aquela situação, ela jamais se dobraria completamente. Ela não seria apenas uma aquisição. Silvério, por sua vez, parecia uma muralha de pedra impenetrável. Sua fama de homem cruel e de mão de ferro não era à toa. Estava ali, em cada linha de seu rosto, em seu olhar desconfiado, em suas ordens. Ele temia ser enganado, perder o que havia construído com tanto suor, e por isso erguia defesas contra o mundo sem se permitir qualquer vulnerabilidade. Carolina observou a rotina que se desenrolava ao redor. Peões apressados, cavalos sendo encilhados, o cheiro de fumaça da charqueada ao longe. A distância que Silvério impunha era para todos, não apenas para ela. Ele era o senhor, o comando, e todos pareciam temê-lo. Sozinha em seu quarto modesto, com apenas uma cama e um pequeno baú, Carolina sentiu as lágrimas quentes rolarem pelo rosto. Sua dignidade estava ferida, seu coração em pedaços, mas quando o primeiro raio de sol da manhã seguinte invadiu a janela, ela o recebeu com os olhos abertos. E por um instante, um brilho de desafio, de teimosia, surgiu em seu olhar. Ela não sabia como, mas não se deixaria quebrar.
Os dias na fazenda Pedra Branca de Silvério Barcelos eram longos e cheios de silêncio para Carolina. Não havia luxos, como ele havia dito, nem calor nos cômodos da casa grande. Ela morava num quarto pequeno, nos fundos, perto da cozinha. Era limpo, mas parecia mais uma cela do que um lar. Ninguém a procurava para conversar. As outras mulheres da casa, as criadas, a olhavam de lado, algumas com desconfiança, como se ela fosse uma intrusa. Outras com pena, talvez por saberem que ela tinha sido vendida. Mas todas mantinham distância, como se uma cerca invisível a separasse de todos. Ela era a prenda, a moeda de troca, e esse peso não saía de seus ombros. Seus dias eram preenchidos por tarefas simples. Ajudar na cozinha com as verduras, costurar roupas rasgadas, arrumar alguns armários. Tudo sob o olhar atento de Dona Eulália, a governanta da casa. Uma mulher de rosto fechado e poucas palavras, que parecia vigiar cada passo de Carolina, como se esperasse um erro dela. E o estancieiro Silvério. Ele era como uma sombra. Quase nunca falava com ela. Quando o fazia, era só para dar alguma ordem rápida, sem olhar nos olhos, com a voz sempre séria. Carolina o via de longe andando pelos pátios da fazenda, sempre ocupado. Dava ordens aos peões com um jeito firme, sem hesitar. Falava sobre o gado, sobre os campos, sobre a guerra que parecia nunca ter fim e que consumia os homens e os bens. Ela via a fama de mão de ferro dele em tudo. O jeito como os peões o respeitavam, ou melhor, temiam. O silêncio que se instalava quando ele chegava. Ele parecia ter um peso grande nos ombros, mas nunca demonstrava fraqueza. Vivia para a fazenda, para o trabalho. Carolina sentia que para ele ela era apenas mais uma parte do acordo, uma coisa que ele precisou aceitar, mas que não lhe dava prazer nenhum. A vergonha de ter sido negociada, de ter sido entregue como um objeto, era um nó apertado em seu peito. Ela queria ser respeitada, queria que a vissem como uma mulher de valor, não como uma dívida paga. Mas como? Como provar seu valor ali, onde era tratada com tanta frieza e desprezo? O medo de nunca ser aceita, de viver para sempre com aquela marca, a consumia por dentro. Às vezes, quando estava sozinha nos campos, longe dos olhares curiosos, Carolina deixava sua alma livre. Com um graveto, desenhava flores e pássaros na terra, sonhando com um mundo mais bonito. Cantava baixinho velhas canções que sua mãe lhe ensinara, melodias que falavam de amor e liberdade. Numa tarde chuvosa, sem ter o que fazer, ela foi até um canto mais esquecido da casa, onde havia uns livros velhos. Eram poucos, empoeirados, alguns com as capas rasgadas. Um deles, em especial, chamou sua atenção. Tinha desenhos de paisagens e histórias de aventuras. Ela pegou o livro, abriu-o com cuidado e passou os dedos pelas palavras, letras e mais letras que ela não entendia. Uma frustração imensa a invadiu. Como era difícil não saber ler. Como era difícil se sentir presa na própria ignorância, enquanto o mundo ali estava escrito em livros que ela não podia decifrar. Ela apertou o livro contra o peito. Era ali que a verdadeira liberdade estava, ela percebeu. Naquelas palavras que ela não conseguia ler. Mesmo com o coração apertado pela humilhação, Carolina não era cega. Seus olhos, que antes sonhavam com o distante, agora observavam cada detalhe da vida na fazenda Pedra Branca. Ela via o estancieiro Silvério acordar antes do sol, montado em seu cavalo, percorrendo os campos vastos. Via a maneira como ele dava ordens, com a voz firme, sem nunca precisar gritar para ser obedecido. Ele parecia ter um domínio completo sobre tudo. Os homens, os cavalos, o gado que pastava nas coxilhas. Era uma dedicação incansável, uma força que parecia vir da própria terra. Por mais que ele a tratasse com frieza, Carolina não podia negar que Silvério era um homem competente, um verdadeiro senhor de sua estância. Essa imagem, tão diferente do seu tio Agenor, que só pensava em tramas e dinheiro fácil,
começou a semear uma pequena confusão no coração da prenda. Ele era cruel com ela, sim, mas era justo com seu povo e sua terra. Silvério, por sua vez, notava a quietude de Carolina. Não era uma quietude de submissão, mas de observação. Ele a flagrava com o olhar fixo em suas ações, em seus gestos. Seus olhos de mel não se desviavam quando ele se aproximava, e isso o perturbava. Era diferente das outras mulheres que baixavam a cabeça ou desviavam o olhar. Havia algo de teimoso nela, um brilho que ele não conseguia decifrar. Era irritante e, ao mesmo tempo, um desafio silencioso à sua autoridade. Ele se esforçava para manter a muralha que havia construído ao redor de si. Aquela mulher era uma moeda de troca, um acordo. E acordos, ele sabia bem, podiam esconder armadilhas. A pobreza extrema de sua infância, as humilhações que sofrera para construir seu império na campanha, tudo isso o havia ensinado a desconfiar. Cada gesto de carinho, cada palavra doce, era visto por ele como uma tentativa de tirar proveito, de roubar o que ele havia conquistado com tanto suor. Por isso ele endurecia o coração. Não podia se dar ao luxo de ser vulnerável, de ser enganado novamente. Seus olhos permaneciam frios, sua voz cortante. Foi numa tarde, quando ajudava na cozinha, que Carolina se aproximou de Dona Rosa. A velha cozinheira, de mãos calejadas e olhos bondosos, parecia ser a única pessoa na fazenda que não a olhava com desconfiança. Rosa, que já tinha visto muitos invernos e verões, parecia carregar em si a sabedoria da terra. Dona Rosa. Carolina começou, a voz baixa, quase um sussurro. A senhora sabe ler, não sabe? Dona Rosa, que remexia uma panela no fogão a lenha, parou e olhou para a moça. Um sorriso triste surgiu em seus lábios rugosos. Sei sim, prenda. Meus pais, lá nos tempos antigos, fizeram questão que eu aprendesse. Naquele tempo, era coisa de rico, coisa de cidade grande, mas nunca me fez mal, não. Carolina sentiu uma chama acender dentro de si. A vergonha de sua ignorância era grande, mas o desejo de aprender era maior. Eu queria tanto. Queria entender as palavras dos livros. Queria saber o que está escrito no mundo. Sinto-me presa, Dona Rosa, por não saber. Os olhos de Dona Rosa se encheram de um carinho que Carolina não via desde que deixara sua mãe. Ela largou a colher e segurou as mãos da moça, que tremiam levemente. Ah, minha querida, é uma pena grande, sim, mas nunca é tarde para aprender. A mente da gente é um campo que sempre pode dar frutos, basta semear. Carolina olhou para ela, uma esperança nova brotando em seu peito. A senhora poderia me ensinar em segredo? Ninguém precisa saber. Dona Rosa pensou por um momento. Sabia que Silvério não gostaria. Ele era um homem prático, que via a leitura como um luxo desnecessário para uma mulher da campanha. Mas ela também via a luz nos olhos de Carolina, a sede de conhecimento, a dor da humilhação. Pois bem, prenda. Nas noites, depois que todos estiverem dormindo, ou nas folgas, quando o sol estiver mais alto e não houver ninguém por perto, eu lhe ensino. Mas tem que ser segredo, como a senhora disse. É um desejo proibido, menina, mas a liberdade mora nas palavras. Carolina sentiu um alívio imenso, um calor se espalhando por seu peito. Aquele desejo, que parecia tão distante, agora tinha uma chance de se tornar real. Naquele momento, ela percebeu que aprender a ler não era apenas uma curiosidade, era sua única chance de liberdade, de virar o jogo, de deixar de ser a prenda vendida e se tornar a senhora de seu próprio destino. Ela apertou as mãos de Dona Rosa, um pacto silencioso, selado entre as duas mulheres, em meio ao cheiro de comida e ao silêncio vigilante da fazenda Pedra Branca. As noites na fazenda Pedra Branca ganharam um novo segredo. Quando as lamparinas dos peões se apagavam e o silêncio da campanha tomava conta de tudo,
Carolina, de fininho, ia para a cozinha. Lá, à luz bruxuleante de uma vela, Dona Rosa a esperava. As panelas e os potes esquecidos eram as únicas testemunhas das aulas clandestinas. Com paciência de santa, Dona Rosa ensinava as letras, uma por uma. Desenhava-as na tábua de madeira com um pedaço de carvão, e Carolina copiava com os dedos sujos a forma de cada sinal. Era um trabalho lento, mas a cada letra reconhecida, a cada sílaba juntada, um mundo novo se abria para a prenda. Seus olhos, antes sonhadores, agora brilhavam com a chama do conhecimento. B-A, Ba, C-A, Xa. As palavras, antes estranhas, começavam a fazer sentido. Cada palavra decifrada era uma pequena vitória, um alívio contra a vergonha de sua ignorância. Era como se cada linha lida apagasse um pouco da humilhação de ter sido vendida. Ela sentia que estava recuperando um pedaço de si mesma, um pedaço que ninguém podia tirar. A dedicação de Carolina era ferrenha. Dormia pouco, mas a sede de aprender era maior que o cansaço. Guardava os ensinamentos no coração e na mente, repetindo as letras em silêncio enquanto ajudava nas tarefas do dia. Dona Rosa, vendo o empenho da moça, sentia um orgulho secreto. Um dia, enquanto Silvério Barcelos passava pela cozinha, apressado como sempre, viu Carolina com um pedaço de papel na mão. Ela estava tão concentrada que não o notou de imediato. No papel, algumas palavras tortas, mas legíveis, estavam escritas. "O que é isso, menina?" A voz grave do estancieiro fez Carolina pular de susto, escondendo o papel atrás das costas. O olhar de Silvério, sempre frio, agora carregava uma reprovação ainda maior. Ele estendeu a mão, exigindo o papel. "Me dê isso. O que faz com esses rabiscos?" Carolina hesitou por um segundo. O medo de sua autoridade era grande, mas a pequena chama de desafio que se acendera em seu peito não a deixou se encolher. Ela entregou o papel, os olhos de mel fixos nos dele, sem desviar. Silvério pegou o papel, leu as poucas palavras com um desdém visível e rasgou-o ao meio, atirando os pedaços no chão. "Perda de tempo! Mulher da campanha não precisa dessas bobagens. Seu trabalho é cuidar da casa, não de letras. Vá se ocupar com algo útil." As palavras dele eram duras como pedras, mas Carolina não baixou a cabeça. Pela primeira vez, ela não se encolheu. Seu olhar o fitou com uma obstinação silenciosa, um brilho teimoso que ele não esperava. Não havia raiva explícita, mas uma força quieta que o desafiava sem uma única palavra. Era um desafio que o intrigou profundamente, um vislumbre de algo que ele não havia visto nela até então. Silvério sentiu um leve desconforto. Aquela prenda, tão silenciosa, parecia ter um fogo escondido. Ele se virou e saiu, deixando-a ali, com os pedaços de papel no chão, e a promessa de que não desistiria. Naqueles dias, as notícias da guerra chegavam à fazenda como trovoadas. Um peão trazia a informação de uma escaramuça perto de Santa Maria. Outro falava de caramurus que haviam saqueado uma pequena vila. A guerra entre farrapos e imperiais parecia se intensificar, e a fazenda, mesmo grande e forte, não estava a salvo. Silvério estava sempre em alerta. Cavalos eram preparados, armas checadas. Ele organizava patrulhas, dava ordens para que o gado ficasse mais perto dos currais, sempre com aquela atitude austera e a voz de comando. A organização da estância parecia cada vez mais militarizada. E isso justificava, em parte, seu jeito duro e sua preocupação constante. A campanha era um lugar perigoso e ele era o escudo da fazenda Pedra Branca. Carolina via tudo isso e, por trás de toda a frieza, começou a entender um pouco mais o peso que aquele homem carregava nos ombros. O vento frio da campanha assobiava na chaminé da cozinha, onde Carolina ajudava a Dona Rosa a preparar o mate da tarde.
Dali, ela podia ouvir, embora de forma abafada, as vozes de Silvério e de Inácio, seu capataz mais antigo e leal, que conversavam no escritório ao lado, com a porta entreaberta. "O tempo muda rápido, patrão", disse Inácio, a voz rouca. "Os campos estão secando e a guerra não dá trégua. O senhor carrega um peso grande demais." Silvério suspirou, um som pesado que Carolina nunca tinha ouvido dele. "É o peso que escolhi carregar, Inácio. Você sabe de onde eu vim. Lembra da fome, do frio que cortava os ossos lá naquelas terras secas do sul? De como a gente não tinha nada, nem um teto que não fosse feito de trapos e barro?" Carolina parou de moer a erva mate, o coração apertado. Ela nunca imaginou que o estancieiro Silvério Barcelos, dono de tanta terra e gado, pudesse ter conhecido a pobreza. Para ela, ele sempre fora uma figura de poder inabalável, nascido para comandar. "Lembro, patrão." "Como esquecer?" respondeu Inácio. "O senhor fez um império do nada, na raça. E por isso, Inácio, não posso perder nada, nem um palmo de terra, nem um bicho do rebanho. A gente aprende a desconfiar de tudo, de todos. A mão estendida, a palavra doce. Tudo pode ser uma armadilha para tirar o que se conquistou com o sangue. Eu jurei que nunca mais voltaria àquele lugar de onde vim. Nunca mais." O tom de Silvério era carregado de uma amargura que Carolina sentiu na pele. Ele falava de um passado que parecia assombrá-lo. Uma dor que o tornara duro e desconfiado. Aquela conversa, ouvida por acaso, abriu uma fresta no muro que ele erguia, mostrando um homem que não era apenas cruel, mas que também carregava suas próprias feridas e medos profundos. Ela sentiu uma pontada de algo que não sabia nomear, uma mistura de pena e uma nova compreensão. Enquanto isso, nas noites e nas folgas escondidas, Carolina avançava em seus estudos com Dona Rosa. As letras já não eram apenas rabiscos, formavam palavras, frases. Ela conseguia ler bilhetes simples, os avisos que Dona Rosa deixava na cozinha, até mesmo alguns trechos do velho almanaque que encontrara. Seu mundo, antes tão pequeno e limitado, agora se expandia a cada página, a cada linha decifrada. Era como se as palavras tivessem asas e a levassem para além dos muros da fazenda. A cada nova descoberta, Carolina sentia uma força crescer dentro de si. A humilhação de ter sido vendida ainda existia, mas agora havia uma ferramenta em suas mãos. Ela começou a sonhar em entender os negócios da fazenda, em ler os livros de contabilidade, em compreender como aquele império funcionava. Saber ler era como ter uma chave para um cadeado que antes parecia inquebrável. Um dia, um peão chegou à estância, trazendo a correspondência da cidade. Cartas lacradas com cera, alguns jornais velhos. Silvério pegou sua pilha de papéis e foi para seu escritório. Carolina, que estava na varanda varrendo, viu quando ele abriu uma das cartas. O rosto do estancieiro, já fechado, endureceu ainda mais. Ele leu as linhas com uma rapidez que quase não a deixou ver o nome do remetente. Mas ela viu, por um segundo, antes que ele amassasse a carta com raiva e a jogasse no cesto de lixo, Carolina viu o nome. Agenor Falcão. Uma sensação fria lhe subiu pela espinha. O tio. Ele não havia sumido de vez. A carta não era apenas uma saudação. O olhar de raiva de Silvério dizia que havia algo mais ali. Algum tipo de questionamento sobre as terras. Talvez uma sugestão de negócios futuros, como ele costumava fazer. Silvério se levantou, batendo a mão na mesa, e saiu do escritório com passos pesados, sem notar o olhar de Carolina. Ela sentiu um calafrio. O tio Agenor era como uma sombra, sempre espreitando, sempre com algum plano. O interesse persistente dele, mesmo depois de tê-la vendido, acendeu um alerta na mente da prenda. Havia algo errado, ela sentiu. Algo que ela, agora com as palavras em suas mãos, talvez pudesse desvendar. O inverno daquele ano chegou mais cedo e com uma força que ninguém esperava.
Ventos gelados varriam a campanha e a geada cobria os campos como um lençol branco e duro. Não era apenas o frio que castigava. Uma doença estranha começou a abater o rebanho, deixando os animais fracos e doentes. A fazenda Pedra Branca, tão vasta e rica, sentiu o golpe. Peões corriam de um lado para o outro, tentando salvar o gado, mas muitos morriam e o cheiro da perda pairava no ar. Silvério Barcelos estava ainda mais tenso. Suas ordens eram rápidas e suas feições marcadas pela preocupação. Ele cavalgava dias a fio, inspecionando cada curral, cada animal, tentando entender a praga que atingia sua fortuna. Carolina, mesmo com suas tarefas na casa, não ficou alheia à crise. Ela observava o movimento, a aflição nos rostos dos peões, a dor silenciosa de Silvério. Numa tarde fria, enquanto ajudava a reunir ervas para as tisanas na cozinha, ela ouviu a conversa de Inácio com o estancieiro. "Patrão, não sei mais o que fazer. Já tentamos de tudo." Silvério suspirou, um som pesado. "Mande afastar os doentes dos sadios, Inácio, e queime os que morrerem, para que a doença não se espalhe ainda mais." Carolina, que ouvia de longe, lembrou-se de uma história antiga que sua avó contava sobre uma doença parecida que atacara os animais em tempos de seca. "Senhor Silvério?" A voz de Carolina, baixa mas firme, fez o estancieiro se virar. Ele a olhou irritado pela interrupção. "O que quer, menina? Minha avó dizia que quando a doença era assim, ajudava a dar aos animais uma infusão de casca de angico e umas folhas de arruda. E era bom queimassem fadelos de fumo perto dos currais, para o cheiro afastar os maus ares." Silvério a fitou com um olhar que misturava surpresa e desconfiança. Aquela prenda que ele mal considerava estava lhe dando conselhos? Bobagens de velhas. Isso não resolve nada. "Talvez não resolva tudo, senhor, mas não custa tentar. A fumaça do fumo afasta os insetos e as ervas podem ajudar a limpar o sangue dos bichos. É o que se fazia lá no meu vilarejo quando não havia mais o que fazer." Houve um silêncio. Silvério pensou por um instante. O desespero o estava alcançando. "Inácio", ele disse com a voz séria, mas sem o tom de desprezo de antes. "Faça o que a prenda disse. Não temos nada a perder." Carolina sentiu um calor no peito. Pela primeira vez, suas palavras haviam sido ouvidas. E talvez até valorizadas. Aquele pequeno gesto dela, uma simples sugestão vinda de sua observação e sabedoria popular, havia quebrado um pouco da muralha de frieza de Silvério. Ele a olhou de novo, e por um segundo ela viu um brilho diferente em seus olhos, um vislumbre de admiração. Ela não era tão inútil quanto ele pensava. Os dias que se seguiram foram de muito trabalho. Carolina se juntou aos peões, ajudando a separar os animais, a preparar as infusões e a queimar o fumo nos currais. Aos poucos, a doença começou a ceder. Não sumiu de uma vez, mas o número de mortes diminuiu e os animais mais fracos começaram a se recuperar. Um alívio silencioso tomou conta da estância. Foi durante a arrumação de uma velha despensa, nos fundos da casa, que Carolina fez uma descoberta. A despensa, esquecida e empoeirada, guardava não apenas potes e sacos velhos, mas também uma pilha de documentos antigos, amarrados com barbantes mofados. Silvério, ocupado com o rebanho, havia pedido que ela e Dona Rosa fizessem uma limpeza geral. Com as mãos sujas de poeira e teias de aranha, Carolina começou a organizar os papéis. Cartas, recibos, anotações de anos e anos. Seus olhos, agora mais acostumados às letras, deslizavam pelas palavras. De repente, um mapa de terras, velho e amarelado, chamou sua atenção. Era um mapa da fazenda Pedra Branca, mas com algumas marcações estranhas, e junto a ele, algumas escrituras. Ela pegou um dos papéis. Era uma escritura de compra e venda de um pedaço de terra. Seu nome, Falcão, estava ali,
de uma forma que a fez apertar os olhos. Não era o nome de sua família, mas o nome do tio Agenor. E o que era ainda mais estranho, o papel dizia que ele, Agenor Falcão, tinha direitos sobre uma parte daquelas terras, como se ele fosse um sócio, ou como se houvesse uma dívida ligada a elas, mas não uma dívida de Silvério. A letra era miúda, o vocabulário complexo, mas Carolina sentiu um calafrio na espinha. Algo estava errado, muito errado. O nome de seu tio, aquele que a havia vendido, estava atrelado à fazenda Pedra Branca, de um jeito que ela não conseguia entender. Naquela noite, depois que as lamparinas se apagaram e o silêncio voltou à cozinha, Carolina procurou Dona Rosa. O mapa e as escrituras estavam escondidos sob seu avental. Dona Rosa, a senhora precisa ver isso. A voz de Carolina era um sussurro urgente. À luz fraca da vela, as duas mulheres debruçaram-se sobre os documentos. Dona Rosa, com seus olhos sábios, lia as palavras com atenção, murmurando trechos, tentando decifrar as complexidades jurídicas. Mas que coisa! Dona Rosa balançou a cabeça, franzindo a testa. Aqui diz que o seu tio, Agenor, tinha uma parte destas terras como garantia de uma dívida, ou que ele detinha o direito de compra sobre uma parte delas, por conta de um tal acordo. Carolina sentiu o ar prender-se em seus pulmões. Que dívida? Que acordo? Silvério nunca falou disso. Não é claro aqui, minha prenda. É tudo muito enrolado. Parece que ele não vendeu a terra, mas fez um tipo de penhor ou algo assim. E o seu nome está ligado a essa transação. Aos poucos, a verdade, ainda nebulosa, começou a se formar na mente de Carolina. Seu tio Agenor não havia apenas vendido a ela em troca de dívidas. Havia algo mais, algo muito maior e muito mais sujo envolvendo as terras da fazenda Pedra Branca. Aquele acordo, a vinda dela para a estância, não parecia ser o fim, mas o começo de um plano que ela, com as poucas palavras que sabia ler, estava começando a desvendar. E o medo se misturou com uma faísca de raiva. As noites se seguiram, e Carolina e Dona Rosa mergulharam ainda mais nos papéis amarelados. À luz fraca da vela, as duas mulheres, uma jovem e a outra experiente, tentavam desvendar o emaranhado de letras e números. Carolina, com seu aprendizado recente, e Dona Rosa, com sua paciência e um conhecimento antigo das coisas do mundo, juntavam as peças. Não era simples, mas aos poucos a verdade começou a se desenrolar, fria e cruel, como uma cobra se desenroscando da grama. Aquele tio Agenor, de fala mansa e sorriso falso, era um homem muito mais perigoso do que Carolina imaginava. Os documentos revelavam que ele, Agenor Falcão, através de dívidas antigas, de manobras jurídicas e acordos nebulosos, tinha conseguido uma parte importante das terras da fazenda Pedra Branca. Não era uma venda comum. Ele detinha o controle de uma porção significativa daquelas coxilhas, como se fosse um sócio escondido, um dono sem ser dono. E o mais chocante, a venda de Carolina não tinha sido apenas para quitar as dívidas da família. Era parte de um plano maior, muito mais astuto. Agenor a havia entregado a Silvério como uma forma de chantagear o estancieiro, de pressioná-lo. Ele queria mais. Queria o controle total da fazenda. Carolina era apenas uma peça no jogo sujo do tio, uma ferramenta para ele enriquecer ainda mais, às custas de todos. Aquele homem não a vendera para salvar a família, mas para amarrar Silvério, para ter poder sobre a estância. O ar faltou nos pulmões de Carolina. A vergonha que sentia antes de ser vendida como gado, agora se misturava com uma raiva fria. Seu tio era um lobo em pele de cordeiro e ela havia sido a ovelha levada para o matadouro. Não era por amor à família que ele agia, mas por uma ganância sem fim. Enquanto a verdade se revelava dentro das paredes da cozinha, lá fora, na campanha, a guerra também se mostrava mais cruel. Um dia, a notícia chegou à fazenda Pedra Branca.
Um grupo de farroupilhas, ou talvez de caramuros, ninguém sabia ao certo, havia atacado uma fazenda vizinha, levando gado e mantimentos. O medo se espalhou como fogo. Silvério Barcelos não perdeu um segundo. Com a voz de comando que lhe era peculiar, ele organizou a defesa da Pedra Branca. Peões armados foram para os limites da fazenda, vigias foram postados. Ele mesmo montou em seu cavalo, inspecionando cada canto, com um rifle em mãos. Carolina o viu ali, no meio da poeira e da tensão, agindo com uma destreza e uma coragem que ela nunca imaginou. Ele não era apenas o estancieiro frio e calculista. Era um escudo, um protetor de sua gente e de sua terra. Ao vê-lo daquele jeito, lutando para defender o que era seu, Carolina começou a enxergar Silvério sob uma nova luz. Ele não era apenas seu carrasco, o homem que a tratava com dureza. Ele era também uma vítima do tio Agenor, preso em suas próprias defesas, em seu medo de perder o que havia construído, e agora enredado em uma armadilha astuta que ela havia ajudado a desvendar. A muralha que Silvério havia erguido, ela percebeu, não era só para afastar as pessoas, mas também para proteger o que ele tinha de mais valioso, para não voltar à pobreza que o assombrava. E agora, seu tio Agenor estava usando essa fraqueza contra ele. Carolina escondeu os documentos de novo com um cuidado redobrado. Aquele conhecimento, aquele segredo terrível era sua maior arma. Não apenas para se defender, mas para virar o jogo. Ela não seria mais a prenda humilhada. Ela seria a mulher que desmascararia a mentira e lutaria pela justiça. A fazenda Pedra Branca, ela sentia, precisava de alguém para defendê-la de seu tio. E essa pessoa, ela sabia, seria ela mesma. O inverno daquele ano chegou impiedoso, mais cruel do que a memória dos mais velhos da campanha podia recordar. O frio cortava a pele, e os ventos uivavam como lobos famintos pelos campos da fazenda Pedra Branca. A geada cobria tudo, e a neve, fina e persistente, caía por dias seguidos, isolando a estância do resto do mundo. A crise era profunda. Muitos animais, já fragilizados pela doença anterior, não resistiam ao frio extremo e morriam nos campos. As provisões, que antes pareciam fartas, começavam a diminuir perigosamente. A tensão era palpável no ar. O silêncio da neve era quebrado apenas pelos gemidos dos animais doentes e pelas ordens secas de Silvério, que tentava a todo custo salvar o que restava de seu rebanho. Longe de se acovardar, Carolina sentiu uma força desconhecida brotar em seu peito. A humilhação e o medo deram lugar a uma necessidade urgente de agir. Ela não podia mais ficar parada. Com sua perspicácia e a experiência aprendida com a vida simples, a prenda começou a se mover pela fazenda, não como uma serva, mas com um propósito. Ela ajudou a racionar os poucos alimentos, garantindo que ninguém passasse fome, nem os peões, nem as crianças. Organizou as mulheres para fazerem mais cobertores e roupas quentes com os tecidos disponíveis. Com a ajuda de Dona Rosa, preparava chás e ungüentos para os peões que adoeciam com o frio e para os animais mais fracos que conseguiam ser levados para os galpões. Seus olhos observavam tudo, sua mente calculava, seu corpo não parava. Os peões, acostumados à rigidez de Silvério, olhavam para Carolina com surpresa e respeito. Ela, que antes era vista como a prenda vendida, agora era a mulher que trazia calor, esperança e organização para o meio do caos. Sua voz, antes tão baixa, agora tinha um tom de comando gentil, mas firme, que fazia todos a ouvirem. Silvério, acostumado a comandar sozinho e a carregar o fardo de tudo em seus ombros largos, observava Carolina com uma perplexidade crescente. Ele a via se mover com destreza, organizando, cuidando, sem um pingo de queixa. A inteligência dela, que ele tanto desdenhara, agora se mostrava em cada gesto, em cada solução simples que ela apresentava.
Ele a vira rasgar os poucos panos que tinha para fazer curativos, sacrificar sua própria comida para alimentar os mais necessitados. Ele esperava vê-la fraca, chorona, talvez se lamentando pelo destino. Mas ela era como um rio que, em vez de congelar, encontrava uma nova força para seguir seu curso, quebrando o gelo ao seu redor. Silvério percebeu que Carolina não era apenas uma mulher bonita ou uma moeda de troca. Ela era forte, mais forte do que ele supunha, mais forte do que muitas das mulheres que ele conhecia. Uma admiração silenciosa começou a nascer em seu coração, um sentimento novo e perturbador. Nas poucas horas de reclusão forçada que o inverno impunha, Carolina não perdia tempo. Enquanto todos dormiam ou se aqueciam perto do fogo, ela se debruçava sobre os documentos do tio Agenor. As provas que tinha em mãos, as escrituras falsificadas, as cartas velhas, tudo aquilo era seu segredo, sua arma. Cada palavra lida, cada linha decifrada, confirmava o plano sujo do tio. Ela consolidava as evidências, organizava os papéis, sua mente trabalhando sem parar. Aquele inverno, que isolava a todos, era também uma oportunidade. Era o tempo de preparar sua estratégia, de afiar sua inteligência para o momento certo de virar o jogo. Ela não seria mais a presa, ela seria a caçadora. E a fazenda Pedra Branca, que um dia a recebeu como prisioneira, seria o palco de sua redenção. Carolina sentiu o frio do inverno em sua pele, mas no fundo de seu coração, uma chama de determinação ardia, mais forte do que nunca. O jogo estava apenas começando. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.